Podem fazer o diagnóstico, mas infelizmente eu não vou ter tempo para acompanhar vocês. Podem fazer a auditoria, mas infelizmente a minha equipa está sobrecarregada, então os relatórios que vocês pediram, esses sim vão demorar um pouco até chegar na mão de vocês. Vão mexer nas operações internas? Ué, para quê? O que a gente tem feito tem dado resultado? Se estas 3 frases soam no seu ouvido, então é porque este vídeo é para você e é sobre a sua empresa. Em 1995, um único funcionário quebrou um banco tradicional britânico de 233 anos de funcionamento. Esse funcionário não era o presidente e esse funcionário tampouco era o dono da empresa, mas era um manager que conhecia todas as operações internas e os números correspondentes. O nome dele é Nick Leeson, e Nick Leeson operava a mesa de futuros do Banco Barings em Singapura. Ele não somente operava, como ele também chefiava, registava e liquidava as operações que ele mesmo fazia. Quando falamos sobre controle interno, negociar e reconciliar as próprias negociações na mesma pessoa viola o princípio básico de segregações de funções. Enquanto deu lucro, ninguém questionou nada, e a verdade é que os retornos eram altos demais para uma estratégia que tinha uma arbitragem de baixo risco. Portanto, ninguém realmente queria saber de onde é que vinham aqueles retornos. Quando finalmente começou a perder, Nick Leeson foi o próprio a esconder o prejuízo numa conta que só ele acompanhava. Em fevereiro de 1995, o prejuízo era tão alto que chegou a atingir os 827 milhões de libras. Ora, esses 827 milhões de libras eram o dobro do capital do banco. O Banco Barings faliu. Um número que somente uma pessoa enxergava derrubou um banco de 233 anos. E aqui está a parte que interessa para quem tem uma empresa. Em 1994, uma auditoria interna já tinha identificado aqui este problema, de que havia um acúmulo de funções e era necessária uma mudança. A diretoria não agiu antes do colapso e então o banco faliu com 233 anos de funcionamento. Os números que somente uma pessoa enxergava conseguiu derrubar um banco tradicional que tinha 233 anos. E agora você diz, isso é um problema para uma multinacional, não é? Quem dirá eu sou pequenino, não preciso disso. E isto acontece muito mais em empresas em ascensão que propriamente em multinacionais, porque estas empresas são fundadas com 2 ou 3 pessoas de confiança e a verdade é que nunca houve tempo para organizar as operações, então foi feito tudo muito em cima da hora, tudo sem planeamento prévio. Quando o crescimento é muito rápido, a verdade é que a parte da organização fica muito para trás. E quem controla os números, controla a decisão da empresa. O dono muitas vezes aparece na foto e assina documentos, sem saber exatamente o porquê que está a assinar aquele documento, ou porquê que aquela operação realmente existe. Na hora da decisão, quem realmente manda é quem sabe o que está por trás de cada relatório. Repare no comportamento de quem tem estes números. Quase sempre existe uma resistência muito grande em centralizar esta informação num sistema único para dar transparência a toda a gente da empresa sobre o que é que se trata aquela operação e como é que está a acontecer aquela operação e que números é que entrega aquela operação. Para adiar esta centralização de informação, há uma justificativa nova todos os meses. Ora, agora não dá tempo, agora não conseguimos fazer, agora não é necessário, está tudo sob controle. E isso tem um nome na literatura académica. Em 2012, Connolly, Zweig, Webster e Trougakos publicaram no jornal Organizational Behavior um estudo que relata o conceito de knowledge hiding. A definição é a ocultação intencional de informação que uma outra pessoa pediu. E eles separam o comportamento em 3 formas: a ocultação evasiva, a ocultação racionalizada, o fingir que não sabe. Volte nas 3 frases iniciais deste vídeo. As 2 primeiras são exatamente o exemplo da ocultação evasiva. A terceira é o exemplo para a ocultação racionalizada. Qualquer uma destas 3 frases soa muito bem numa reunião. E na verdade é por isso que elas funcionam. Chris Argyris explicou o mecanismo em 1990 num livro que ele publicou chamado de
Overcoming Organizational Defenses. Rotinas defensivas são políticas ou ações que protegem uma pessoa de passar constrangimento sob uma ameaça. O efeito colateral é que essas mesmas rotinas bloqueiam a investigação honesta do mesmo problema que as criou. Hargreaves chamou de incompetência habilidosa, porque a pessoa, na verdade, ela é tão treinada a se proteger de qualquer constrangimento que ela perdeu a capacidade de aprender e de mudar. Que nem sempre quem esconde um processo está a esconder um crime, mas esconde o quanto aquele processo está improvisado ou funciona em cima do joelho. E o improviso quase sempre mora no mesmo lugar. Pode ser uma planilha de Excel que a própria pessoa criou e somente ela consegue conferir os números que vão lá dentro. Se a sua empresa fecha o mês somente sobre os dados de uma planilha que somente uma pessoa conferiu, então tenha muito cuidado. O seu resultado está apoiado em algo que nunca foi testado por alguém. Alguém vai dizer aqui nos comentários que isso é somente teoria. Não é. Já foi medido. Peter Massigham acompanhou uma organização de grande porte durante 5 anos com 118 correspondentes. O conhecimento saía juntamente conforme as pessoas iam embora. Houve uma queda da produtividade, da qualidade, em relação ao que acontecia anteriormente quando a pessoa estava lá contratada e a trabalhar na empresa. Ora por inexperiência do substituto, ora por falta de informação de um processo que saiu juntamente com aquela pessoa. Ora também pelo desalinhamento da equipa e da estratégia, não é? Porque se não há conhecimento sobre o que foi feito anteriormente, dali para a frente a equipa fica desalinhada, já não sabe o que é que acontece, segundo a decisão que foi feita anteriormente quando a pessoa ainda estava na empresa. E existe um achado que talvez seja bastante útil para você. Daniel Wegner descreve este achado em 1987 como a memória transativa. A conclusão de Wegner é que a unidade de memória de um grupo não é o que cada pessoa sabe, e sim o que é a pessoa que sabe, para quem sabe, o que sabe e como é que distribui isto para o restante da equipa. Quando esse mapa aponta sempre para o mesmo nome, significa que a empresa já perdeu aquela memória e que provavelmente só está à espera de que aquele nome saia da empresa para a informação também sair. Para o vídeo por 10 segundos. E pense, se a pessoa que você está a pensar neste momento sair no mês que vem, quanto tempo leva a sua empresa para conseguir operar da mesma forma que sempre operou até agora? Eu acompanhei um projeto numa empresa que estava a passar por uma auditoria interna muito grande. E essa auditoria estava a exigir certos relatórios que somente uma pessoa, numa área central, tinha acesso. E tinha acesso sobre uma planilha própria, que somente essa pessoa sabia que existia e como é que essa planilha funcionava. Mas nada disto parecia grave, porque na verdade essa pessoa dizia que havia um problema da agenda, então não conseguia partilhar esta planilha com a equipa interessada em receber para poder fazer a análise para a auditoria. Depois, a conversa mudou de lugar. Os analistas começaram a ser apontados como incompetentes, porque não estavam a entregar os relatórios que realmente eram necessários para acompanhar aquele processo de auditoria, sendo que a informação estava guardada sob o manager central. Quando já não havia espaço para adiar mais e quando já não havia conversa para acusação, para qualquer outro tipo de desvio de conduta, essa pessoa pediu demissão. E adivinhem, o que é que saiu com esta pessoa da empresa? A informação que era necessária para corresponder com o resultado final da auditoria. A informação saiu da empresa 2 vezes. Saiu com a pessoa e saiu com a planilha. Chegámos ao final da auditoria e tivemos muitas vezes que andar a resgatar números que não sabíamos de onde é que vinham. Se isto acontece numa empresa de grande porte, imagina uma empresa com 30 a 50 pessoas. Muito mais fácil de poder esconder e ocultar este tipo de valores. A conclusão prática não é confortável. A resistência ao diagnóstico de uma empresa já é um diagnóstico. É muito importante você ficar atento a isto. Quando alguém leva meses para mostrar a informação que é correspondente ao departamento, pode ter certeza que essa informação não é correspondente ao departamento, é correspondente a uma pessoa somente do departamento. Temos que entender que a operação e os números não pertencem a uma pessoa, pertencem a uma equipa e tem que ser transparente para a equipa. A equipa toda tem que ter o conhecimento e a informação que somente aquela pessoa tinha até lá. Se essa pessoa mudar de emprego, esse conhecimento tem que ficar.
o processo tem que ficar intacto, até que haja uma decisão contrária do departamento que o opera. Da próxima vez que alguém disser que agora não tem tempo na sua empresa, eu quero que pare e pense. Se você for de férias 30 dias, quem é que fecha o mês da sua empresa sem precisar ligar para você?